Queridos, hoje nós queremos falar sobre ganhar as batalhas. Amém? E falando em ganhar as batalhas, hoje muitos homens ganharam as batalhas dos 5 quilômetros, né? Cadê os homens que correram? Cadê o pessoal que correu? Fica de pé, o pessoal correu aí, que eu quero ver a igreja conhecer aí nossos corredores. Olha aí, uma salva de palmas aí para esses homens aí, ó. A turma aí. Glória a Deus. Até eu não entendi o que ela quis dizer, até Elias. Amém, amém, glória a Deus. Próxima semana nós estaremos com a conferência de homens. Todos vocês estão convidados, todos os homens estão convidados. Eu creio que vai ser impactante. Inclusive o pessoal de Simão Dias está aqui nos visitando. Próxima semana, de sexta-feira e sábado, às 20 horas, nós estamos aqui com a conferência de homens. Deus quer chacoalhar a vida dos homens. Se você está perto de algum irmão aí, homem, dá uma chacoalhada nele e diz: Deus vai te chacoalhar, viu, meu irmão? Amém? Deus vai dar uma chacoalhada na sua vida. Você crê nisso? Amém? Deuteronômio capítulo 20. Aleluia. Deuteronômio 20. Quando forem a guerra quando forem a guerra contra os seus inimigos e virem cavalos, carros de guerra e um exército maior do que o seu, não tenham medo, pois o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, estará com vocês. Amém? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, no nome poderoso de Jesus, nós apresentamos a Tua palavra. Sabemos, Senhor, que é pelo Teu Espírito, Senhor, que o homem é convencido. Por isso te pedimos em nome de Jesus que o Teu Espírito Santo esteja ministrando. Usa a palavra como um perito, Senhor, para que ela, Senhor, se aprofunde, toque, Senhor, nossos corações, para o louvor da Tua glória. Proibimos toda ave de rapina de roubar a palavra semeada. Profetizamos ela germinando, dando frutos, para a glória e honra do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Alguém já disse que a vida ela é composta, ela é cheia de batalhas. E tem uma canção antiga que eu não lembro direito, que diz assim: batalha não é, como é que é? Batalha não é batalha. Cadê o pessoal? Batalha não é batalha se não surgir a prova. Eu acho que é algo assim, né? Amém? Então a vida é composta de batalhas. Se você está vivo, se você está aqui, você tem batalhas pela frente e você não pode se acovardar diante disso. E o que eu faço se eu sei que a vida ela tem batalhas? Eu preciso me preparar para as batalhas. Amém? Tanto na Bíblia como na história nós vemos que as batalhas fazem parte da história humana. Se você olhar as escrituras desde o começo até o final, você vai ver batalhas. Você vai ver batalhas no livro de Gênesis, você vai ver batalhas no livro de Apocalipse. Ou seja, do começo ao fim, a história humana, ela é baseada, ela tem batalhas nela. E o que são batalhas? É quando dois exércitos se confrontam, duas ideologias, dois pensamentos. Quando há harmonia, não há batalhas. Mas nós vivemos num mundo que o mal existe. Nós vivemos num mundo onde coisas ruins acontecem. E que quando o mal existe, quando coisas ruins acontecem, e você não quer fazer parte disso, você querendo ou não, você já se torna opositor do mal. Ou você é opositor do mal, ou você está de mãos dadas com o diabo. Ou você está caminhando com Deus, ou você está caminhando com as trevas. Para vocês terem ideia, na Segunda Guerra Mundial, o Brasil ele quis ficar neutro. O Brasil quis ser uma nação neutra naquele conflito. O conflito estava ocorrendo entre o eixo, onde as nações principais eram Japão, Alemanha, Itália, e os aliados, os Estados Unidos, Inglaterra, uma parte da França, China e outros países. E o Brasil disse: não, eu vou ficar de fora.
Até que veio um submarino lá, que alguns dizem que foram os próprios americanos, afundaram os navios dos brasileiros e disseram: ó, os alemães afundaram os nossos navios, agora a gente tem que entrar na guerra. Porque, querido, num conflito como esse, não dá para ser neutro. Em um conflito de grandes proporções, não dá para você ser neutro. Você tem que tomar partido. Você tem que saber de que lado você está. A mesma coisa acontece no que diz respeito a essa luta que acontece entre os céus e o inferno. E nós estamos nesse meio termo. Nós estamos neste lugar onde nós nem ainda estamos vivendo nos céus, mas também nós não estamos no inferno. E é nesse lugar que vai desenrolar, que vai acontecer as nossas batalhas. Amém? Aleluia. Diga comigo: batalha exige posicionamento. Você precisa se posicionar. Eu não posso ser neutro. Pelo contrário, eu tenho que me posicionar. Não há neutralidade nos conflitos. E para aprendermos a vencer, nós precisamos entender algumas batalhas que aconteceram no Antigo Testamento. Porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 15, versículo 4, que tudo que foi escrito no passado foi escrito para o nosso ensino. Então as coisas que você lê no Antigo Testamento, essas coisas foram escritas para o nosso aprendizado. Foram escritas para que você aprenda como você pode batalhar, amém? Então é isso que nós queremos falar, como nós vencemos as batalhas, como iremos vencer as batalhas. Mas aprendendo com Israel, a primeira advertência, queridos, é sobre pecado escondido. Está lá em Josué capítulo 7. Vocês não precisam abrir a Bíblia, eu vou contar para que você relembre a história. Fala que quando Deus ordenou que Josué fizesse com que o povo herdasse, que o povo entrasse na terra da promessa. Ou seja, Deus tem promessas para a minha vida, Deus tem promessas para a sua vida, Deus tem promessas para a sua casa. E coube a Josué levar o povo a tomar posse dessas promessas. E qual é a primeira cidade que eles confrontam? Qual é a primeira cidade que eles vão ter que lutar? A cidade de... A cidade de Jericó. Eles entram em Jericó e Deus diz para eles: tudo em Jericó deverá ser destruído. Tudo vai ter que passar pelo fogo, vai ser tudo consagrado ao Senhor. Vocês não ficam com nada. Por quê? Porque Jericó era o quê? Jericó era a primeira cidade. Diga, o primeiro pertence a Deus. O primeiro, querido, pertence a Deus. Então Deus disse: não fica nada com vocês, é tudo consagrado a mim. Aí o irmão Acã, disse: não, eu não quero ouvir isso. O irmão Acã disse: eu não quero ouvir isso. Eu quero tomar a capa da Babilônia, eu quero tomar algumas coisas, eu quero pegar algumas coisas que Deus proibiu que eu trouxesse para minha casa, eu quero trazer e eu vou esconder, porque se o pastor for na minha casa, o pastor não vai ver. Tem pessoas que ficam preocupadas se o pastor vai ver. Querido, a sua preocupação não deve ser se o pastor vai ver. A sua preocupação não deve ser se o irmão vai ver. A sua preocupação deve ser se o Senhor está vendo. Porque a Bíblia diz que os olhos de Deus passeiam por toda a terra, procurando aqueles que lhe são fiéis. Amém? Deus procura pessoas que lhe são fiéis. Então o Acã, ele vai e esconde. A próxima cidade é a cidade de Ai. E o povo diz: a cidade é pequena, nós não precisamos levar o exército inteiro, vamos levar alguns homens. E a Bíblia diz que o exército foi derrotado. Eles saíram dali para lutar acreditando que seria uma batalha fácil. Mas a palavra de Deus diz que eles foram derrotados, humilhados e recuaram diante de um inimigo menor que eles. Se eu quero vencer as batalhas, eu preciso entender como eu devo ir para cada batalha. E eu não posso ir para uma batalha se eu carrego comigo o pecado escondido.
que foi o caso do povo de Israel, através de Acã. Ele estava carregando um pecado escondido, e ele achou que mesmo assim, eles acharam que mesmo assim, não, isso aqui é um inimigo pequeno, nós vamos derrotar o inimigo. A força não está em você para derrotar o inimigo. Por mais que pareça que é insignificante, por mais que pareça que é pequeno, a força para derrotar, ela está no Senhor. Pecado escondido gera derrota. Pecado que nós escondemos no oculto gera uma derrota em público. Ele escondeu aquele pecado, aquilo era algo escondido, mas agora em público estava acontecendo um escândalo, porque eles foram derrotados. Da mesma forma que aquilo que nós fazemos em secreto para o Senhor gera recompensa pública, gera recompensa. Você sabia disso? As coisas que você faz para o Senhor geram recompensas públicas. Às vezes você dá uma esmola para alguém, você dá uma ajuda para alguém, sem que ninguém saiba. Você não faz tocar trombeta, você faz no oculto, você faz no secreto. Todas as vezes que você faz algo em secreto para o Senhor, Ele te recompensa em público. Lembram de Davi? Davi pecou no secreto, e Deus diz: você fez isso em oculto, mas eu vou fazer em público, para que todo mundo veja o escândalo que vai acontecer. Diga misericórdia. Porque pecados em oculto trazem consequências no público, e Acã fez isso. Eles estavam autoconfiantes, eles achavam que não precisavam depender de Deus, mas eles abriram uma brecha gigantesca. Eles olharam para aquela cidade e disseram: não, isso aí, a gente venceu Jericó. Jericó tinha muralhas incríveis, intransponíveis, e nós vencemos. E agora essa cidadezinha aí é moleza, é fácil. Diga para o seu vizinho: a sua força está no seu temor ao Senhor. Ei, deixa eu dizer para você de novo: a sua força está no seu temor ao Senhor. A sua força não está na sua estratégia, não está na sua capacidade. A sua força está no seu temor ao Senhor. E quando nós escondemos o pecado, nós deixamos de lado o temor do Senhor. Se você quiser vencer as batalhas da vida, trate seriamente o pecado. Tem que tratar com seriedade. Temos que tratar, queridos. Arrume a casa. Não permita brechas. Não permita. Israel deu uma brecha enorme. Trouxe pecado escondido para o meio do povo. E trouxe como consequência derrota pública. Foi gerada derrota pública. Uma segunda advertência que nós encontramos das batalhas que Israel travou foi quando lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 4, o povo foi enfrentar os filisteus. Eles foram enfrentar os filisteus, e eles acharam que religião bastava. Diga comigo: religião não basta. Pastor, qual é a religião certa? Querido, entenda uma coisa: tem muita gente que frequenta a igreja evangélica que está caminhando para o inferno. Porque não é religião, uma placa denominacional, que vai salvar você. Quem te salva é o sangue de Jesus. Quem te salva é você ter tido um encontro com o Senhor. Não é você ter aprendido a cantar alguns cânticos, não é você ter aprendido alguns chavões evangélicos, não é você ter aprendido algumas coisas, porque essas coisas, elas em si mesmas, elas são vazias, elas são ocas. Deus usa essas coisas, mas elas sem Deus, sem obediência, sem temor ao Senhor, elas são ocas, são vazias. Israel estava enfrentando os filisteus, mas novamente ele saiu derrotado. Então eles tiveram uma ideia. Qual foi a ideia que eles tiveram? Vamos pegar a arca do Senhor e vamos levar para frente do campo de batalha. E Deus vai nos dar vitória, porque nós trouxemos a arca. Isso parece tão comum nos nossos dias, né? Onde a nossa fé é uma fé de superstição. É uma fé onde as pessoas pensam: não, mas se eu usar o nome de Jesus, e aí está como os filhos de Seva. O endemoniado chega e diz: olha, eu conheço quem é Paulo, eu sei quem é Jesus, mas vocês quem são?
Vocês quem são? A autoridade é dada para aquele que conhece ao Senhor Jesus. A autoridade é dada para aquele que teme ao Senhor. A autoridade é dada para aquele que anda com Ele. Não é para simplesmente quem proclama e fala, Jesus. Não é simplesmente para quem canta canções, ou para quem diz alguns chavões. Aquele povo, ele estava andando em desobediência, ele estava andando em rebeldia, ele estava andando em pecado, mas eles acharam que eles podiam manipular a Deus. Bom, nós vamos levar algo que representa Deus para a nossa casa. Vamos levar algo que representa Deus. Isso aqui vai fazer com que Deus nos dê vitória. Aquela fé, aquela atitude deles não era fé, era superstição. Eles queriam um símbolo da presença de Deus, mas eles não queriam se submeter a Deus. Vocês conhecem pessoas assim? Pastor, eu quero um símbolo da presença. E nós somos uma geração que as pessoas querem andar com a camiseta Jesus. Elas querem andar com o boné Jesus. Elas querem andar com a pulseirinha de Jesus. Elas querem colocar símbolos de Jesus. Tem pessoas que querem até fazer tatuagem com o nome de Jesus, mas elas não querem deixar que isso marque seus corações. Elas preferem usar essas marcas, elas preferem usar esses símbolos, queridos, mas não querem ser transformados, tocados pelo poder do Espírito Santo, ter a sua vida liberta, confrontada, porque é isso que o Evangelho faz. Ele nos confronta, ele nos transforma. Aleluia. Aqueles que carregam a Bíblia, mas não leem. Tem pessoas que carregam suas Bíblias, mas não leem. Citam os versículos, mas não vivem. Conhecem a igreja, mas não conhecem o Deus da igreja. E aí vai para o campo de batalha. Não, mas eu vou falar o nome de Deus, e Deus vai me dar vitória. E aí vem a derrota. Como é que eu posso ganhar as batalhas? Você não vai ganhar vivendo na religiosidade. Não é costume religioso que vence batalha, é comunhão com o Senhor. A sua força está nos seus joelhos. Amém? Diga para o seu vizinho, a sua força está nos seus joelhos. Pastor, o que é isso? Submissão, oração. Quando você se submete a Deus, quando você ora, quando você busca a presença dEle. Aleluia. Não é liturgia, é dependência. Eu dizia hoje pela manhã, não adianta tocarmos uma música em Lá menor, Mi menor, um tom menor. Não adianta fazermos, não é uma liturgia. Não é como eu entro, como eu me apresento, como eu falo. Não é isso, queridos. É dependência de Deus. O Senhor quer levantar uma igreja que quando ora, que quando fala, que quando louva, que quando adora, os céus se abrem, os anjos param para ouvir o louvor que sobe da terra, amém? Para ouvir o louvor. Eu quero profetizar sobre a sua vida, você sendo levantado como um adorador que faz os céus silenciarem. Por quê, pastor? Eu já disse e repito, porque o louvor que procede da terra, de um coração quebrantado e contrito, é mais precioso do que o louvor que se encontra nos céus. Pastor, por quê? Porque no louvor, no céu, tudo é perfeito. No céu as pessoas têm razões para louvar. Os anjos têm razões para louvar o Senhor. Aqueles que já estão em Cristo têm razões para louvar o Senhor. Mas você aqui com lutas, você com dificuldades, quando mesmo assim você adora. Eu estava dizendo para uma irmã hoje, essa semana, eu estava dizendo, minha irmã, o que é isso? É luta com o marido, é luta com os filhos, é luta nas finanças, é luta aqui, é luta ali. As pessoas estão olhando, estão dizendo, glória a Deus, como é que ela suporta? E a resposta é o Senhor. Deus é glorificado em meio às suas batalhas. Deus é glorificado quando você se submete a Ele, quando você se relaciona a Ele, quando você passa pelos vales, quando você passa pelos montes, você declara, o Senhor é o mesmo Deus. O Senhor é o mesmo Deus, aleluias. Não é aparência, querido, espiritual, é rendição. Não é aparência.
Não é eu chegar aqui, sabe, e falar de forma parecendo uma trombeta. Não é isso. Não é isso. Mas é você depender do Senhor. Você sabe que às vezes nós recebemos uma unção porque nós buscamos por um período, por um tempo. E Deus nos dá dessa unção, Deus nos dá desse poder, Deus nos dá dessa graça. E aí nós achamos que podemos continuar o resto da vida sem depender de Deus. Achamos que aquela unção tomou o lugar de Deus. E a unção não toma o lugar de Deus. Tem muitas pessoas que estão como Sansão, que continuam fazendo coisas erradas, continuam saindo do caminho, mas acham, não, está tudo bem, eu consegui matar um leão, está tudo bem, eu consegui arrancar as portas da cidade dos filisteus, está tudo bem, eu consegui vencer os filisteus. Não, não está tudo bem, não está tudo bem, tem consequências, querido. Nós precisamos entender que tem consequências. Nós não podemos achar que porque temos um nome, podemos manipular a presença de Deus. Você não pode fazer isso. Se você quiser vencer as batalhas, você precisa lembrar: vitória é fruto de intimidade com Deus. Vitória é fruto de intimidade. Eu não estou dizendo que a intimidade com Deus vai te livrar das batalhas. Pelo contrário, eu estou dizendo que a vida é cheia de batalhas. Mas eu estou dizendo aquilo que Isaías disse: se passares pelo fogo, a chama não arderá em ti. Se passares pelos rios, as águas não te submergirão. Essa é a promessa do nosso Deus, queridos. Mesmo quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados naquela fornalha ardente, a palavra do Senhor diz que tinha ali o quarto homem. E eu quero profetizar sobre a sua vida que mesmo nos momentos de aflições, o Senhor envia o quarto homem para a sua vida. Amém? O Senhor envia a sua presença. Sabe por quê? Porque você decidiu, você tomou uma decisão: eu vou honrar o Senhor, eu vou me submeter ao Senhor, e eu creio que o Senhor vai me dar vitória na batalha. Aleluia. A terceira advertência que nós vemos: a derrota por rejeitar a disciplina. Tem pessoas que rejeitam disciplina. Como assim, pastor? Números capítulo 14. No capítulo 13, fala que o povo foi rebelde. Fala que eles trouxeram um relatório mal, ruim, para o povo de Israel, para Moisés. E por causa disso, houve uma praga no meio deles. E o Senhor disse: vocês não vão entrar na terra. Sabe o que eles disseram? Eles disseram: tudo bem, Senhor, nós nos arrependemos, então agora nós vamos entrar na terra. E Deus disse: não, vocês vão dar meia volta e vão para o deserto. O que era isso? Sabe o que era isso? Disciplina. Diga comigo: disciplina. Deus está dizendo: eu vou perdoar vocês, mas tem uma disciplina. Porque a Bíblia diz em Hebreus que não há pai que não corrija seus filhos. Se você está sem disciplina, vocês não são filhos. Filhos são corrigidos pelos pais. Então Israel deveria aceitar a disciplina, mas ao invés de aceitar a disciplina, eles disseram assim: não, nós vamos assim mesmo. Nós vamos assim mesmo. Pastor, mas não era para eles entrarem? Mas naquele momento não era. Naquele momento era para eles ouvirem a voz do Senhor dizer, e voltar para o deserto, porque eles seriam disciplinados pelo Senhor. Mas tem pessoas que não gostam de disciplina. Só que o mesmo Deus do Antigo Testamento é o Deus de hoje. Deus continua disciplinando aqueles a quem Ele ama. Pessoas que Ele ama são disciplinadas por Deus. Diga para o seu vizinho: se você é amado por Deus, Ele vai te disciplinar. Deus sabe criar filhos. Deus sabe criar filhos. Ele disciplina filhos. A Bíblia diz que quando o pai não disciplina o filho envergonha o pai. Deus não quer que você o envergonhe, Ele vai disciplinar. Quantos são filhos? Se alegre com a disciplina. Amém? Se alegre com a disciplina. Vocês não entrarão na terra, disse Moisés, na terra prometida. Mas o povo em rebeldia decidiu enfrentar o inimigo por conta própria. Eles disseram: subiremos e lutaremos. Está lá em Números 14. Mas Moisés disse: o Senhor não está convosco, se subirem serão derrotados.
Foi muito claro, foi muito direto. Não faça isso. Se você for fazer, você vai ser derrotado. Mas como? O Senhor tinha prometido que daria vitória. O Senhor tinha prometido lá em Deuteronômio, como nós lemos no capítulo 20, no verso 1, mesmo que o inimigo fosse mais poderoso, o Senhor disse: vocês não temam eles, porque eu sou com vocês. Mas agora Ele está dizendo: se vocês forem, vocês serão derrotados. E por que eles seriam derrotados, queridos? Porque eles não estavam aceitando a disciplina. Lutar sem direção é lutar sozinho. Se você luta sem direção, se você luta sem palavra do Senhor, você está lutando sozinho. Se Deus não vai, você não deve ir também. Amém? Sempre ore e peça: Senhor, para onde o Senhor vai? Se o Senhor for, eu vou. Era isso que Moisés dizia: Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos deixa sair desse lugar. Eu só quero ir onde o Senhor for. Eu só quero estar onde o Senhor está. Eu só quero me posicionar onde o Senhor se posiciona. Onde o Senhor não entra, eu não entro. Amém? Não tenta entrar sozinho, não tenta caminhar sozinho. Não tenta, queridos. Porque batalha sem presença e sem um comando de Deus é fracasso. Se você entra numa batalha sem a presença, sem o comando de Deus, você pode ter certeza que isso é fracasso. Aleluia. Glórias. Glória a Deus. Porque o Senhor, quando Ele mostra essas coisas nas Escrituras, Ele está nos ensinando. Ele está dizendo: olha, eu prometo ao meu povo vitória, mas existem coisas que os leva à derrota. E o que leva o povo do Senhor à derrota não são os inimigos. O que leva o povo de Deus à derrota é a própria atitude do povo de Deus. Amém? Você consegue perceber isso? Que o que leva à derrota não é o poder do inimigo, porque a palavra do Senhor diz: ainda que eles sejam maiores do que vocês, ainda que eles tenham carros e cavalos, eu estou com vocês. Então o que faz com que venhamos perder uma peleja, uma guerra, não é a força e o poder do inimigo, mas é o quanto nós nos submetemos. É por isso que a palavra do Senhor diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Como é que o diabo vai fugir? Como é que o diabo vai fugir? Quando eu me submeto a Deus. Quanto mais eu me submeto, mais poder, mais autoridade eu recebo do Senhor. Amém? Quanto mais você se submete, quantos querem poder e autoridade? Se submeta a Deus, se submeta ao Senhor, em nome de Jesus. A vida cristã, querido, é uma jornada guiada pelo Espírito Santo. O cristão só vence quando ele caminha no tempo, no modo, na direção de Deus. É no tempo de Deus, é no modo de Deus, é na direção de Deus. Não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito. Por isso que se tem uma coisa que nós precisamos pedir ao Senhor nesses dias, é discernimento. Precisamos dizer para o Senhor: Senhor, me dê discernimento, Senhor. Eu quero ser guiado, eu quero ser direcionado, eu quero estar submisso ao Teu Espírito. E eu não quero carregar pecado escondido, porque pecado escondido, querido, com certeza vai gerar derrota. Eu não estou dizendo que todas as lutas que você passa é por causa de pecado escondido, mas eu estou dizendo que pecado escondido, ele gera derrota. Com base em Deuteronômio 20, que nós lemos no começo, nós aprendemos que quando saíres a peleja, o Senhor diz: não temas, pois o Senhor teu Deus está contigo. Você está enfrentando luta? O que o Senhor diz? Não temas, eu sou contigo. Ele está dizendo assim: dá uma olhada a quem está do seu lado. Amém? Ele está dizendo assim: ó, ei, olha para cá, tira os olhos do Golias, olha para mim. Foi exatamente isso que Davi fez. Davi disse: com um Deus tão grande como esse, como é que eu posso temer Golias? O Senhor está comigo. Vocês cantaram hoje, foi que vocês cantaram: temer porque se eu estou guardado por quem nunca
deu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás. Eu creio em ti. E o Senhor diz: não temas, pois o Senhor teu Deus está contigo para vencer as batalhas da vida. Vença com obediência, querido. Acho que foi hoje que a gente cantou essa canção, não foi? Dá-me um coração igual ao teu. A gente orou através da canção dizendo: Senhor, me dá um coração igual ao teu. Eu não quero ter um coração rebelde, não quero ter um coração desobediente. Eu quero ter um coração que se submete, um coração que obedece. Na leitura de hoje, o Senhor diz assim: eu honrarei aos filhos que me servem. Eu honrarei aos filhos que me servem. Então o Senhor quer te honrar, querido, mas anda em submissão. Falávamos hoje quantos filhos dão dor de cabeça aos seus pais, quantos filhos estão envergonhando os seus pais. Mas, querido, como é gostoso quando um pai pode se alegrar com o filho. Como é gostoso quando um pai, ele pode falar para os seus amigos e dizer: olha, esse aqui é meu filho, olha o que foi que ele fez. Como é gostoso. E você tenha certeza que o Senhor, ele quer te dar vitória, mas você precisa se submeter em obediência ao Senhor. Não repita o erro de Ai. Vença com relacionamento. Não trate a Deus como um objeto. Não trate a Deus como um amuleto. Não trate a Deus como algo que você pode usar para obter sucesso. Não trate a Deus para conquistar isso ou aquilo outro, para conquistar coisas. O mundo sabe como conquistar, mas para ir para o céu é só através de Jesus. Amém? Para ir para o céu é só se submetendo ao Espírito de Deus, queridos. Então vença com relacionamento. Curva a tua cabeça um momento. Hoje nós perguntávamos na consagração: tem quanto tempo que você não chora na presença do Pai? Tem quanto tempo que você não derrama suas lágrimas diante do Senhor? E eu não estou falando aqui de chorar de angústia, não. Chorar porque a presença de Deus tomou o teu quarto, tomou o teu ambiente, você foi tocado pelo Espírito Santo. O Senhor está dizendo: vença com relacionamento. Você precisa de relacionamento. Não trata Deus como objeto. Não trata Deus como alguém que você pode usar. Em nome de Jesus, diga para o Pai: Pai, eu quero restaurar meu relacionamento. Eu quero um relacionamento mais profundo contigo. Sempre aceite a disciplina do Senhor. Não lute sem Deus. Não avance sem uma ordem do Senhor. Não avance sem ordem dEle. Não lute sem Ele. Submeta-se a Ele. A vitória não depende da força do inimigo, mas é da presença de Deus, querido, do seu lado. A presença do Senhor do seu lado. É daí que vem a tua vitória. É daí que vem a tua força. Em nome de Jesus. Aleluias. Aleluias. Aleluia, Senhor. Vamos continuar adorando o Senhor.